Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi sua noite de sono, seu amanhecer? A minha oração é que tenha sido muito bom e que tudo esteja bem com você e com a sua família e que você esteja muito feliz, agradecido a Deus por mais um dia de vida, de saúde. E tenha certeza, você não está só. Deus está com você, a presença de Deus está com você. Creia nisso. Tome posse dessa vitória no dia de hoje. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho de Lucas e hoje nós estamos já no capítulo de número 9. Como é bom ter você aqui. E nós vamos ler até o versículo de número 27. Tá certo assim? Então, nós vamos começar a nossa leitura e eu tenho certeza que hoje Deus vai falar mais uma vez comigo e com você, certo? Vamos lá. Diz assim, tem um título aqui que diz A Missão dos 12. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá não saireis. E se em qualquer lugar, e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele dá a missão para os seus 12 discípulos e dá uma informação. Olha, faz um favor, faz isso assim, ó. Vocês vão sair para ir pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Olha que coisa maravilhosa, que missão maravilhosa. Mas ele diz uma coisa, olha, vocês não precisam se preocupar com bagagem. Não levem não. Ó, diz aqui, e nada leveis convosco para o caminho. Nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá não saireis. E se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés. Isso foi uma missão, mas vamos continuar. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos e outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Herodes queria ver, porque ali estava um que estava fazendo milagres, mas ele já tinha mandado degolar o João Batista. Mas João Batista tinha vindo só preparar o caminho para Jesus. Olha só. Aí nós encontramos aqui no versículo 10. A primeira multiplicação dos pães e peixes. A primeira. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Como se Jesus não soubesse disso. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo.
porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos, de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que sobejou 12 cestos de pedaços. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele se afasta, ele vai com seus apóstolos, mas a multidão fica sabendo que ele vai, e a multidão acompanhou. E a Bíblia diz que ele está ali ensinando, mas chega uma hora que ele diz: precisa dar comida a esse povo, dá vocês de comer. E os discípulos dizem: não tem. Mas Jesus já sabia disso. Jesus estava ali também testando a fé dos seus discípulos. E Jesus, ele diz assim: ó, não tem além de 5 pães e 2 peixes só tem isso. Não tem mais. Como é que dá comida a tanta gente? Mas Jesus diz o quê? Mande assentar, faz grupo de 50 em 50, organiza eles. E aí Jesus faz uma coisa, Jesus olhando para o céu, é o versículo de número 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu. E deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Jesus faz a multiplicação daqueles pães e peixes, dá aos seus discípulos, eles vão e dá à multidão. E para completar, ainda sobra, porque as bênçãos do Senhor, ela nos preenche e sobra para que nós possamos abençoar a mais alguém. Você já tem alguma experiência de você receber uma grande quantidade de pessoas na sua casa e você vê que a comida talvez não dê e você vai lá dentro da sua cozinha e ora e pede a Deus que multiplique, coloca tudo na mesa e todos comem e ainda sobra? Se você já teve essa experiência, manda contar nos comentários. Vai ser muito bom compartilhar isso com você. Olha só, vamos continuar. Nós estamos no capítulo de número 9. Nós estamos agora no versículo de número 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos. E respondendo, eles disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. É isso que a gente ouve dizer. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Ora, olha só, Jesus faz essa pergunta porque era aquele negócio: vocês estão andando comigo, vocês acham que eu sou quem? E respondendo Pedro, sempre o nosso bom e amigo Pedro, disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso. Fiquem calados, vocês não podem divulgar. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Que notícia é essa? Imagina o susto que os discípulos de Jesus não tomaram. Vamos continuar. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? De que adianta isso? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade, versículo 27, e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esse é o final da nossa leitura de hoje, que é o capítulo 9, versículo do 1 ao versículo 27. E aí a gente para um pouquinho para meditar nisso aqui. Olha o que é que a gente encontra aqui. A gente encontra Jesus enviando os 12 com a missão e dizendo como eles devem se portar,
o que devem fazer, o que devem levar. Depois a gente encontra nesse mesmo capítulo, nesses versículos que nós lemos, nós encontramos que Herodes ordena a morte de João Batista. Olha só. Depois Jesus alimenta a multidão. Olha, tudo isso aqui está nesse capítulo 9. E aí, Jesus pergunta aos seus discípulos, que ouve-se dizer que Jesus é João Batista, é Elias, é um profeta, e vai indo. Jesus pergunta, mas vocês dizem que quem é que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo. Olha só, o Cristo de Deus. E aí Jesus, ele prediz a sua morte. Jesus diz, olha, manda que eles fiquem quietos. Porque Jesus diz, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Olha que coisa interessante isso. E aí a gente encontra aqui, ó, no o versículo 23, diz assim, ó, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, faz o quê? E siga-me. Os cristãos seguem o seu Senhor, imitam seu modo de vida e obedecem às suas ordens. Tomar a cruz significa levar o instrumento de execução até o lugar da crucificação. Muitos galileus haviam sido mortos deste modo pelos romanos, aplicado aos discípulos levar a cruz. Olha só. Significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isto implicasse a morte. As pessoas, olha o versículo 23 ao 26, e dizia, se alguém quiser vir após mim, aí vem, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se esta vida for a mais importante para você, certamente estará disposto a fazer tudo o que puder para protegê-la. Não desejará fazer algo que possa colocar em perigo a sua segurança, a sua saúde e seu conforto, não é? Em contraste, se seguir a Jesus for o mais importante, você poderá ir a lugares inseguros, insalubres e incômodos. Poderá correr risco de vida. É o que muitas vezes correm os missionários por aí, né? Para pregar o evangelho, muitas vezes são martirizados, são perseguidos, são machucados, mas estão seguindo a Jesus. Olha o versículo de número 26 e 27. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, Jesus está dizendo para eles, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai, dos seus anjos. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Aí a gente tem um comentário aqui. Do versículo 26, o público grego de Lucas consideraria difícil entender um Deus que pudesse morrer da mesma maneira que o público judeu de Jesus ficaria perplexo por causa de um Messias que se deixou capturar. Gentios e judeus teriam vergonha de Jesus se não vissem a morte dele como um acontecimento passado. Não soubessem de sua ressurreição gloriosa e não considerassem a sua segunda vinda. Contudo, sabendo de tudo isso, podem ver Jesus não como um perdedor, mas como o Senhor do universo, que por meio da sua morte trouxe a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. E aí o versículo 27, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Quando Jesus disse que alguns não morreriam sem ver o reino, referia-se
primeiro a Pedro, Tiago e João, que testemunhariam a transfiguração 8 dias mais tarde, ou em um sentido mais amplo. 2. A todos aqueles que testemunhariam a ressurreição e a ascensão, ou ainda, 3. A todos aqueles que participariam da expansão da igreja depois do Pentecostes. Os ouvintes de Jesus não teriam de esperar por outro futuro Messias. O reino estava entre eles e logo viria com poder. Isso é maravilhoso. Jesus não deixou ninguém enganado. Ele disse, olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Vocês precisam crer. Isso é maravilhoso, a gente entender que Jesus está vivo, mas ele vai voltar um dia. Então fica com essa palavra, medita, lê de novo, lê outra vez, faz anotação, manda comentário. Se tiver alguma dúvida, mande pergunta, não tem problema, vou tentar responder, tá? Vai ser muito bom, mas deixa seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém. Muito bom ter você aqui. Deus continue abençoando a você e a sua família. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. A nossa meditação hoje foi Evangelho de Lucas, que estamos lendo e meditando, capítulo 9, do primeiro versículo ao versículo de número 27. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus nos abençoe. Amém.